Olá! Esse vídeo é dirigido aos alunos do 4º ano de Direito Matutino da UEMS, ano 2021. Queridos, hoje nós vamos relembrar a execução contra devedor insolvente. Primeiramente, nós precisamos lembrar o que significa insolvência. É a falência civil. Nós já vimos ao estudar a execução contra devedor solvente que existe o princípio da patrimonialidade, a responsabilidade patrimonial, ou seja, o artigo 789 do CPC diz que o devedor responde com seus bens presentes ou futuros pelas suas obrigações, ou seja, aqueles bens que não forem impenhoráveis, de acordo com o artigo 833, são aqueles que deverão ser vendidos, alienados a terceiros, para que possa responder pelas dívidas do devedor. E se o devedor já não possui mais bens suficientes para garantir as suas obrigações? E se os bens que ele possui já estão todos ou penhorados, comprometidos, ou foram objeto de uma ação cautelar, já não existem mais bens livres e desimpedidos para responder pelas suas obrigações. O credor, nesse caso, ele tem duas opções. Ele pode ajuizar uma ação de execução contra devedor solvente e correr o risco de ainda encontrar ou não bens livres e desimpedidos para responder pela obrigação, ou ele pode fazer opção pela formalidade, pela modalidade dessa ação executiva contra devedor insolvente, tá? E aí, nesse caso, todo o procedimento é especial, é diferente do procedimento que nós já estudamos, que é a execução contra devedor solvente. E até a edição desse vídeo, dessa aula, a gente pergunta, o Código de Processo Civil de 73, ele está totalmente revogado ou ainda existem dispositivos neles que ainda estão vigentes? Então, eu convido vocês a olhar o artigo 1052 do atual Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil 2015, que fala lá nas suas disposições finais o seguinte: até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo livro 2 do título 5 da Lei 5.869 de 73. Ou seja, até que o legislador edite, promulgue uma lei específica, como acontece com a lei de falência, nós vamos observar a disciplina dos artigos 748 a 786-A do Código de Processo Civil de 73, Lei 5.869, ok? E aí a gente pensa, qual que é a relação entre insolvente e falido, insolvência ou falência? A insolvência ocorre para pessoas físicas, a falência para empresas, pessoas jurídicas, ok? Mas a questão de que os bens não são suficientes para responder pelo seu patrimônio é a mesma, tá? Então, devedor insolvente é aquele que o seu patrimônio, a sua esfera patrimonial já não é suficiente para responder pelas suas dívidas. E o artigo 748 do Código de 73, ele diz, expressa o conceito da insolvência. Existem alguns requisitos para se considerar um devedor insolvente. São requisitos cumulativos, o requisito econômico, pessoal e o jurídico. O requisito econômico é o passivo maior que o ativo, que é o pressuposto de fato, ou seja, as suas dívidas, as suas obrigações são maiores do que o seu patrimônio, do que o seu ativo. Então, dívidas é o passivo, certo? O requisito pessoal é que esse devedor não seja empresário, nem mesmo de fato. É uma pessoa física.
E o requisito jurídico é que é necessário uma declaração judicial de insolvência. Não basta ele estar insolvente de fato, não basta o credor saber que o patrimônio do devedor já não responde pelas suas dívidas, ou que ele não encontra mais bens penhoráveis. É preciso que haja um reconhecimento judicial mediante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, certo? E aí o requisito econômico já está disposto no artigo 748 do Código 73. O que é requisito jurídico, ele é declarado na primeira fase do processo de execução contra devedor insolvente. É uma etapa. Então, essa execução, ela é constituída de duas fases. Apesar de que você faz uma petição inicial requerendo a execução do devedor insolvente, a primeira fase dela, ela tem índole de conhecimento, ela é uma ação de conhecimento, onde o autor vai alegar e tentar provar a insolvência daquele devedor executado, e o devedor tem a possibilidade do contraditório de provar que ele ainda possui bens suficientes. Tá? Então, o procedimento tem uma fase cognitiva destinada à verificação do requisito econômico e pessoal, verificação se o patrimônio dele não é suficiente, a parte passiva é maior que a ativa, e a verificação se aquele devedor é uma pessoa física. Uma vez ultrapassada essa fase, se for reconhecida a insolvência daquele devedor e houver uma sentença declaratória constitutiva, passa-se a segunda fase, que é a fase executiva, chamada execução universal ou coletiva, tá? Bom, quais são as características gerais da execução contra devedor insolvente? Será executida totalidade dos seus bens. Todos os bens do devedor insolvente, o que resta ainda, será atraído para esse processo. Busca-se a expropriação dos bens que ele ainda tem. Todas as outras execuções ou ações de índole patrimonial serão atraídas para esse processo. E ele vai perder a possibilidade de administrar os seus bens, né? Será nomeado um administrador para os seus bens enquanto perdurar essa situação de insolvência. Quem são os legitimados ativos para propor essa execução? É possível a autoinsolvência. O próprio devedor ajuizar uma ação requerendo o reconhecimento da sua insolvência. Nesse caso, o procedimento ele não é litigioso, tá? É um procedimento de jurisdição voluntária. Ele vai fazer a petição, declarar todas as suas dívidas, comprovar, demonstrar todos os bens que ele ainda possui para comprovar que o seu passivo é maior que o ativo, e uma vez que o juiz reconheça esses requisitos de fato, haverá a declaração de insolvência. Também é legitimado o espólio. Se aquele devedor insolvente já faleceu, o seu espólio, através do inventariante, poderá requerer a declaração judicial de insolvência e a execução universal. E o credor quirografário, aquele que possui um título executivo. Os credores que não são quirografários, eles deverão, se quiser, renunciar às suas preferências e ajuizar a execução. Assim como uma execução comum, é necessária a existência de um título executivo, certo? Então, se for requerido pelo um credor, ele será citado para, no prazo de 10 dias, manifestar. E o que ele pode fazer? Está no artigo 755 do Código de Processo Civil de 73. Se ele citado pagar a dívida que está estampada naquele título, o processo será extinto. Não será declarado nem verificada a sua insolvência.
Ele pode não pagar e nem se defender por meio de embargos. Então, nesse caso, o juiz vai verificar as alegações do credor, do exequente, para verificar se é realmente caso de declaração judicial de insolvência. Mas ele pode depositar o valor daquela dívida e embargar. Se ele o fizer, a discussão nos embargos girará em torno daquela dívida estampada no título. Ele vai ilidir, não será declarada a sua falência. Ele deposita em juízo o valor da dívida estampada no título apresentado pelo credor exequente e eles vão discutir se aquele título é legítimo, vão discutir se há legitimidade, ele é o próprio credor, tudo que se discute nos embargos, se é exequível, exigível, e aí se porventura ficar constatado que ele deve, que é devedor daquele título, ainda assim não será declarada insolvência, certo? Ele vai penhorar bens, ou ele pagar aquela dívida, ou sacar aquele dinheiro que foi penhorado. Mas ele pode tão somente embargar, ele não deposita, não paga e ele vai embargar. Se ele apenas embargar, poderá acontecer as seguintes situações. Ele embarga e demonstra que ele possui bens suficientes para pagar suas dívidas, ou seja, ele não está insolvente. Então o juiz vai reconhecer que ele não está insolvente, não vai declarar a sua insolvência, mas poderá dizer que ele deve aquele título, né, e que ele deverá haver penhora e execução contra devedor solvente. Ou além dele reconhecer, o juiz reconhecer que aquele devedor não está insolvente, ele pode também reconhecer que o título não está exigível, não é exequível, prescreveu qualquer outra matéria que levará à extinção do feito, certo? Se porventura o juiz reconhecer a insolvência daquele executado, daquele devedor, ele proferirá uma sentença declaratória. Ela tem natureza declaratória e constitutiva, porque ele vai mudar o status dele. Antes ele era um devedor solvente, com o reconhecimento da insolvência, o juiz declara a sua insolvência. Essa sentença, ela põe fim à primeira fase da execução, a fase cognitiva. E aí instaura-se na mesma relação jurídica a fase executiva, chamada universal ou coletiva. Quais são os efeitos da sentença declaratória de insolvência? Acarreta o vencimento antecipado de todas as suas dívidas. Por quê? Veja, aquele credor que dispõe de um título executivo e ainda não está vencido, se ele não participar dessa relação jurídica, pleiteando parte do bolo que ainda existe, ele vai ficar sem nada. Então o legislador entendeu que, uma vez declarada a insolvência do devedor, todas as suas dívidas vencerão antecipadamente. Isso está no artigo 751, inciso 1 do CPC de 73. Impõe a arrecadação de todos os seus bens, ou seja, o juiz vai nomear um administrador. Esse administrador terá, dentre outras competências, apresentar tudo que ainda resta de patrimônio daquele devedor insolvente. Ele ainda tem um pouco de patrimônio, não é suficiente para saldar todas as dívidas, mas ele possui. Então todos eles vão ser levados a uma relação e comprovação nessa fase executiva. Então dá início à execução coletiva. Tornam-se ineficazes todas as penhoras já realizadas em execuções singulares. Então, se porventura existem outras execuções que estão em andamento e que já até foi realizada a penhora, mas não chegou à expropriação, não terminou aquele processo, tornam-se ineficazes, porque aqueles processos que estão em andamento, eles vão ser atraídos para o juízo universal, para a execução
coletiva ou execução contra devedor insolvente. E nesse modo será, por edital, convocado todos os credores para que apresentem em 20 dias uma declaração de crédito. Tá? Então, se existe credor, mesmo que o título ainda não estava vencido, vence antecipadamente. Aqueles que têm ações patrimoniais, execuções contra o devedor, execuções singulares, vão ser chamados a apresentar naquele processo, naquela relação jurídica, uma declaração do seu crédito e um título, né? Aquele que comprova que ele é credor. Quais são os efeitos subjetivos da declaração judicial de insolvência? Aquele devedor, ele perde o direito de gerir o seu patrimônio, tá? São submetidos a um administrador judicial. Esse administrador, nomeado pelo juiz, é um dos maiores credores que apresentam o título. Tá? Pode ser que o maior credor ele renuncie, ele não queira ser administrador, não é obrigado, mas entre os maiores credores será nomeado pelo juiz um administrador. Esse administrador vai representar o executado em todos os seus processos, salvo os processos pessoais, como divórcio, investigação de paternidade, algo que não seja patrimonial. As demais ações contra ele serão representadas, a capacidade processual será do administrador. E os contratos que porventura aquele devedor executado estejam em andamento serão geridos pelo administrador também. Uma vez que cada um dos credores apresentem uma declaração de crédito, eles terão um prazo para impugnar, de 10 dias, para impugnar os créditos uns dos outros. Veja, se eu verificar que um dos credores que estão concorrendo comigo, uma parte daquele bolo, daquela massa que ainda existe, eu de verificar que está prescrito, que é ilegítimo, que é inexequível, qualquer situação que possa excluir um concorrente meu, vai aumentar a possibilidade de eu receber um pouco mais daquela massa que ainda existe. Cada impugnação dessa gera um incidente processual, porque quando vão chegando as declarações, o escrivão vai colocar em autos separados, em apenso, cada um por ordem alfabética. Quando ele conclui, começará a contar o prazo para cada um impugnar o crédito do outro. Se houver impugnação, gerará um incidente processual que caberá ao juiz decidir cada um daqueles impugnações. Quando terminando as impugnações, aí o escrivão, o contador, vai fazer um quadro geral do que existe de bens daquele devedor e apresentar a forma que cada um, a parte de cada um vai receber, pagamento. Se pagar tudo, beleza, se não, durante 5 anos está em aberto, porque se porventura aquele devedor recebeu um patrimônio, por isso que são os patrimônios presentes e futuros, ainda vai partilhar entre os credores. Se ele ganha na loteria, recebe uma herança, começa a trabalhar num lugar que ele recebe um valor que compõe um patrimônio, então ele ainda será responsável pelo pagamento. Extingue-se em 5 anos do trânsito julgado da sentença. Em 5 anos do trânsito julgado da sentença que encerra esse processo de insolvência, prescreve essa ação e aí ele vai requerer que seja declarado a extinção, o credor requer, e uma vez que o prazo de prescricional esteja ok, aí termina, ele volta a poder gerar os seus bens. Existe ainda também o que a doutrina chama de concordata civil. O que é? Durante a fase executiva, quando cada um dos credores apresentou a sua declaração de crédito, é possível que aquele exequente, aquele devedor, apresente um
plano de pagamento, faça uma proposta de pagamento parcelado da dívida para com os seus credores. Se todos eles concordarem, esse processo será suspenso. Se ele pagar tudo, as parcelas, o que foi combinado, extingue e ele não perde a capacidade de gerir seus bens. Se porventura aquela proposta que ele fez de pagamento, ele não cumpre, retoma o processo de execução e ele perde a capacidade de gerir seus bens, nomeia-se um administrador. Então, procedimento de proposta de pagamento com os credores e suspensão do processo, a doutrina chama de concordata civil. Esse em suma, aquilo que nós já vimos em sala de aula, nós já lemos os dispositivos do Código de 73, do que se chama de execução contra devedor insolvente. Pode ser que esse vídeo ele permaneça na internet e chega um momento que essa lei que é aguardada, que é uma lei especial que vai definir como será o procedimento quando o devedor insolvente aconteça. Enquanto isso essa lei não é editada, não é promulgada, nós estaremos estudando ainda o Código de Processo Civil 73 no que diz respeito à execução contra o devedor insolvente, ok?